Se você prestar atenção à retórica de política externa de Donald Trump nos últimos dias, vai notar que ela mudou um pouco. E agora Donald Trump já começou a se tornar, se é que posso dizer assim, mais pró-ucraniano, passou a expressar menos admiração pelo ditador Putin e, desculpa a expressão, a criticar menos o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky. Ademais, na equipe de Donald Trump começaram a ocorrer mudanças e rearranjos repentinos. Em particular, Marco Rubio, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, agora também será responsável pela segurança nacional dos Estados Unidos. E isso é a primeira vez em 50 anos que uma pessoa vai liderar tanto a diplomacia quanto a segurança dos Estados Unidos. Os republicanos, por um lado, eles estão preocupados com a excessiva centralização do poder. Por outro lado, Marco Rubio já está sendo chamado de novo Kissinger, a quem Trump está entregando absolutamente todo o controle da política externa. E sob essa perspectiva, ele declara que já não está totalmente satisfeito com o trabalho de Steve Witkoff, que viajou para se encontrar com o ditador Putin. Após a declaração do Departamento de Estado sobre sua suposta saída das negociações referentes à guerra da Rússia contra a Ucrânia, Zelensky afirma hoje que a Ucrânia está preparando um novo encontro de conselheiros de segurança nacional. E lá estará presente aquele mesmo Marco Rubio. Haverá um encontro entre Ucrânia, França, Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos da América e Marco Rubio estará presente lá. Por isso, neste episódio, vamos discutir com vocês o aumento do papel de Marco Rubio na equipe de Donald Trump. E para que lado agora pode ir a diplomacia e, em geral, a política externa dos Estados Unidos da América, caso Marco Rubio seja responsável tanto pela diplomacia quanto pela segurança nacional. Sou Alexei Pitti. Hoje é 3 de maio. Vamos falar sobre tudo em sequência. Então, como vocês sabem, recentemente Donald Trump demitiu oficialmente Mike Waltz, que era conselheiro de segurança nacional do presidente dos Estados Unidos da América na América, e ele foi enviado para a Organização das Nações Unidas. E ainda não nomearam ninguém para o lugar dele, mas colocaram temporariamente como conselheiro de segurança nacional interino o Marco Rubio. Marco Rubio segue como secretário de Estado dos Estados Unidos da América, sendo totalmente responsável pela diplomacia e política externa do país. E agora surgiu uma situação em que, pela primeira vez em 50 anos, uma pessoa vai comandar tanto a diplomacia quanto a segurança dos Estados Unidos. E 3 altos representantes da Casa Branca observaram que Marco Rubio, por pelo menos 6 meses, exercerá simultaneamente as funções de secretário de Estado dos Estados Unidos da América e de conselheiro de segurança nacional do presidente. Segundo fontes, alguns conselheiros do presidente Donald Trump estão interessados que Marco Rubio ocupe ambos os cargos de forma permanente. Além disso, um funcionário da Casa Branca observou que a recente nomeação de Marco Rubio não foi considerada uma medida temporária. Dizem que, apesar de anunciarem que é temporário, Trump pretende manter Pompeo permanentemente como responsável pela diplomacia e segurança. Apesar de Marco Rubio, na verdade, nem ter pretendido esse cargo, o presidente Trump e a chefe de gabinete da Casa Branca, Suzy Wiles, pediram para que ele assumisse poderes mais amplos na área de política externa e reforçasse o controle sobre a direção da política externa da administração. Aqui há um momento interessante. O fato é que, há algumas semanas, tivemos vazamentos de informações, notícias privilegiadas de que havia um escândalo na equipe de Donald Trump. Foi justamente entre Marco Rubio e Steve Witkoff, o representante especial de Donald Trump, que viajou para se encontrar com Putin. E esse conflito surgiu nem tanto entre esses 2 funcionários, mas sim entre suas equipes, porque muitos republicanos começaram a pedir que Donald Trump reconhecesse o mérito de Marco Rubio e diziam que Steve Witkoff, na verdade, nem era responsável pela diplomacia. Quem é esse Steve Witkoff, afinal? Muitos republicanos começaram a perguntar por que quem deveria estar lidando com diplomacia e negociações não está fazendo isso. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e alguns republicanos pediram a Donald Trump para tirar esse Steve Witkoff e deixar que o principal diplomata do país cuide da diplomacia. Diziam que Marco Rubio é um diplomata muito competente, por isso ele deveria cuidar disso. No final das contas, a equipe de Trump está insatisfeita com Witkoff agora. Já existem certos vazamentos sobre isso. E agora, Marco Rubio ocupa os cargos de principal diplomata e principal conselheiro de segurança nacional. E então, de acordo com informações da publicação,
Essa nomeação representou uma promoção significativa para o ex-concorrente de Trump nas primárias de 2016. Naquela época, lembro que Rubio trocava farpas pessoais afiadas com Trump, e agora sua nomeação é vista com desconfiança por alguns representantes do movimento Make America Great Again, ou seja, Rubio não agrada a todos. E, como destacou um dos altos funcionários, cito, ele é simplesmente a quintessência de um jogador de equipe, pronto para assumir qualquer tarefa necessária para cumprir as ordens do presidente, inclusive as mais difíceis ou arriscadas. Segundo outro funcionário, a tarefa de Marco Rubio é garantir a estabilidade e a priorização do trabalho do Conselho de Segurança Nacional, de forma que suas atividades correspondam ao máximo à visão do presidente. O funcionário destacou que Marco Rubio é o candidato ideal para esse papel, pois entende o processo e a política externa, além de trabalhar bem com a equipe. E isso é muito importante. Entre as principais vantagens de Rubio, segundo os funcionários, está também sua lealdade. Desde o início de seu mandato como secretário de Estado, ele se afastou de várias posições anteriores, em particular no apoio à Ucrânia, e também defende ativamente a política de imigração do presidente Trump. Apesar de sua própria origem cubana, essas mudanças provocam críticas de alguns republicanos tradicionais e outros especialistas em política externa, que o consideram seu aliado. Como afirmou um dos funcionários, você precisa de um jogador de equipe que seja muito honesto com o presidente e a alta liderança, e não alguém que tenta construir um império ou agir pelas costas ou promover sua própria agenda. Ele está focado exclusivamente na execução do programa do presidente. Por outro lado, não se pode esquecer que os conselheiros também influenciam Donald Trump. E assim, pode-se dizer que essa ascensão de Marco Rubio também tem seu efeito. Agora, alguns especialistas já admitem que se nos primeiros 100 dias da presidência, Donald Trump, por assim dizer, ouvia jogadores como J.D. Vance ou Elon Musk, que em relação à Ucrânia, gritavam que era preciso simplesmente forçar a Ucrânia a se render, cumprir as exigências de Putin e simplesmente construir algum tipo de relação comercial com Moscou, fechar negócios, contar dinheiro e simplesmente esquecer a Ucrânia. Então agora, neste segundo período de 100 dias, parece que agora Trump está ouvindo mais justamente Marco Rubio. E Marco Rubio, apesar de todas as suas declarações, adota uma posição mais adequada em relação à guerra da Rússia contra a Ucrânia. E muitos acreditam que foi justamente por causa da aproximação de Rubio com Trump que Rubio conseguiu, de certa forma, influenciar Trump a ter uma visão um pouco diferente. Ele não foi o único, mas também teve sua influência, a ponto de Trump decidir que essa pessoa deveria lidar com a diplomacia e a segurança. Fontes da publicação Político observam que, a princípio, havia certa preocupação quanto à escala e ao volume de trabalho no cargo de secretário de Estado e conselheiro de Segurança Nacional. Mas aí eles lembram que Henry Kissinger foi o único que acumulou esses dois cargos nas administrações de Richard Nixon e Gerald Ford. Ele usou o duplo cargo para exercer sua própria influência sobre o processo e se tornou um dos assessores presidenciais mais influentes da história. Nos últimos dias, funcionários da administração Trump chegaram à conclusão de que a combinação de ambos os papéis não só é possível, mas também pode gerar um efeito sinérgico. Como disse um dos funcionários, um deles é o organizador, coletor de fatos e articulador da política, enquanto o outro é o líder diplomático. Eu percebi que eles podem ser mais complementares do que eu pensava. Sobre outros possíveis candidatos a conselheiro de segurança nacional, um funcionário anônimo afirmou: essas buscas devem ser encerradas. Já temos um candidato forte, pronto para trabalhar. É provável que Marco Rubio permaneça como secretário de Estado e conselheiro de segurança nacional do presidente dos Estados Unidos da América, assim como Henry Kissinger foi no passado. Mas aqui, de repente, por que eu digo que parece que Trump começou a ouvir um pouco ao outro lado? Isso é um sinal de que, lembre-se, como lá Vance, aliás, Rubio também disse isso, e como esse grupo que é mais inclinado a Juris Dr. Vance, e a Elon Musk e a Steve Witkoff, diziam que todos estavam supostamente abandonando as negociações, exaustos com tudo. No final, a culpa era geralmente atribuída a Zelensky. Como, em geral, é possível ir para a guerra quando você não está preparado para isso? E assim por diante, e assim por diante. Bem, tudo isso que ouvimos, todas essas críticas que foram direcionadas à Ucrânia e a ausência de críticas que nunca foram direcionadas a Moscou. Recentemente, Trump mudou de posição e começou a criticar mais Moscou.
já estão prometendo o reforço das sanções, já estão aparecendo pacotes de ajuda militar da administração de Donald Trump para a Ucrânia, e é evidente que a retórica começa a mudar. E o fortalecimento do papel de Marco Rubio pode sinalizar que esse grupo, que é condicionalmente pró-ucraniano, conseguiu assumir uma posição de liderança na mente de Donald Trump. E o que está mudando? O que exatamente está mudando? Segundo o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, a Ucrânia quer realizar mais uma reunião de conselheiros de segurança nacional, com a participação dos Estados Unidos da América, Reino Unido, França e Alemanha. A reunião dos conselheiros de segurança nacional dará continuidade às recentes negociações em Londres e Paris. Então, como vai ser? Zelensky, eu não estou pronto para dizer a data agora, porque houve algumas mudanças nos Estados Unidos da América. Bem, isso é uma dica de que Mike Waltz foi removido e Marco Rubio foi nomeado. Então, Marco Rubio precisa de um tempinho, ao que parece, para se aclimatar, se quiser, Zelensky sugeriu. Porque na reunião pode estar presente o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, já que todas as responsabilidades de Waltz foram atribuídas a ele. A seguir, uma citação de Zelensky. As atribuições do Conselheiro de Segurança Nacional provavelmente estarão com o Ministro das Relações Exteriores, Marco Rubio. Por isso, a reunião dos conselheiros será nesse formato. Ninguém esperará um novo líder, ao que parece. No V-Contact, conselheiros de vários países, exceto Rússia, América, Europa e Ucrânia, estão participando nos últimos dias. Isso está acontecendo no momento. Zelensky também acredita que a Ucrânia, junto com a Europa, transmitiu a posição correta aos Estados Unidos da América, mas os russos a rejeitaram. Outra citação. Steve Witkoff apresentou uma proposta e, claro, as propostas não foram aceitas pelos russos. Acho que ele ficou muito surpreso, porque tudo começou com abraços, primeiros encontros e almoços, primeiros conhecimentos. Acho que ele está entrando em uma fase em que as coisas só vão piorar cada vez mais. Bem, quero dizer, esses entusiasmos de Steve Witkoff, quando ele abraçava o Putin, apertava a mão dele, almoçava e depois ia para Washington e contava para Trump o quanto Putin desejava a paz. Ele diz, por favor, me deem paz, façam os ucranianos aceitarem a paz logo. E os ucranianos supostamente não queriam isso. E agora Steve Witkoff vê aqui. Ele foi enganado esse tempo todo no Kremlin, assim como o Trump também. Por isso o Trump começa a se decepcionar. Já estão surgindo vazamentos sobre isso em Steve Witkoff. E não está descartado que em breve Steve Witkoff seja um pouco colocado de lado. Já Marco Rubio, que é mais pragmático, digamos assim, diplomata e político, está alcançando um nível totalmente novo. Por isso, amigos, aqui eu coloco reticências. Comente abaixo sua opinião e conclusões sobre este episódio. Inscreva-se, ative o sininho e deixe seu like. Amigos, peço que apoiem financeiramente o trabalho deste canal. Isso pode ser feito com doações pelos links e dados bancários na descrição do vídeo. Lá você encontra PayPal, dados bancários, a plataforma Patreon, a plataforma Buy Me a Coffee e o patrocínio no YouTube. Escolha a opção mais conveniente. Serei grato pelo seu apoio. É isso. Cuidem-se. Tchau para todos.